A internet inteira vive repetindo isso. Trabalhe enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem. A ideia é que o esforço extremo, ele vence qualquer barreira. Só que a ciência descobriu um detalhe assustador que esses discursos ignoram. Para quem vem de baixo, para quem nasce na base da pirâmide, esse esforço heróico, ele não constrói apenas caráter, ele destrói as células. E se o conselho trabalhar duro estiver literalmente encolhendo o cérebro das pessoas? O que exatamente a biologia diz que acontece com o corpo de pessoas que precisam lutar o triplo para conseguir o básico? Você provavelmente clicou nesse vídeo porque algo nessa história de basta querer para conseguir sempre te soou meio falso. E você tem razão. Não é uma questão de inveja ou falta de ambição, é uma questão de contabilidade do corpo humano. Basicamente porque a gente vive num país que exige desempenho de primeiro mundo de organismos que estão operando em modo de sobrevivência. Quando a gente olha para a base da sociedade, os estudantes de escola pública que cruzam a cidade, os entregadores de aplicativo, os caixas de supermercado, nós não estamos olhando apenas para um problema social. Nós estamos olhando para um ecossistema que extrai energia metabólica das pessoas. A desigualdade extrema, ela não distribui apenas o dinheiro de forma injusta. Ela distribui a fisiologia, o funcionamento do organismo. Ela distribui quem vai ter inflamação no sangue, quem vai dormir mal e quem vai ter um infarto aos 30 anos. Hoje, a gente vai levantar o capô dessa máquina. Nós vamos ver como a sociedade converte o estresse em doença. Porque enquanto a gente continuar discutindo a pobreza como se o corpo humano não existisse, a gente vai continuar errando o diagnóstico. E assim, para você entender como o sistema hackeia o corpo das pessoas, a gente precisa olhar para a linha do tempo. Porque no passado, o Brasil foi construído em cima da lógica da casa grande e da senzala. Uma estrutura focada em extrair o máximo de trabalho através da violência e do controle total sobre a vida dos mais pobres. Nos dias de hoje, a chibata sumiu, ou até podemos dizer que ela mudou de forma. Só que o ambiente de ameaça ele continuou. A insegurança, a falta de grana e o transporte precário mantêm as pessoas no mesmo estado de alerta fisiológico. E o futuro? O futuro é o colapso físico de uma geração inteira que foi convencida de que a exaustão era o único caminho para vencer. A regra central que eu quero que você entenda é que quando a sociedade exige esforço extremo em um ambiente cheio de ameaças e sem proteção, o corpo dessas pessoas reage com um banho constante de hormônios do estresse. Estamos falando de pessoas que são obrigadas a performar no seu limite absoluto, enquanto sobrevivem à falta crônica de saneamento básico, ao esgoto a céu aberto na porta de casa, à violência territorial que pode tirar uma vida no caminho para o trabalho e ao desespero da insegurança alimentar. Essas estruturas, elas não são apenas problemas sociais aleatórios. Juntas, elas constroem um verdadeiro sistema moedor de seres humanos. A biologia, ela entra em colapso. E o padrão, ele se repete. O sistema ganha lucro com a exaustão e as pessoas pagam com envelhecimento precoce. É por isso que o conselho trabalhar enquanto os outros dormem, ele é extremamente tóxico. Ele ignora que o corpo humano ele vai cobrar juros. Essa tal da resiliência, ela é romântica nos livros de autoajuda, mas ela é biologicamente corrosiva na vida real. Acho que todo mundo já ouviu alguém dizer que as pessoas mais pobres, elas vão mal na escola porque elas não têm foco, porque a cultura delas não valoriza o estudo. Só que a biologia, ela discorda disso. A pesquisadora Nandi Mandi, de Harvard, ela foi até a Índia estudar agricultores de cana-de-açúcar. E basicamente o que ela fez foi aplicar testes de inteligência nos mesmos agricultores em dois momentos diferentes. Antes da colheita, quando eles estavam pobres e cheios de dívidas, e depois da colheita, quando eles tinham dinheiro no bolso. Eram as mesmas pessoas, com a mesma genética e no mesmo lugar. E você sabe o que ela encontrou? Antes da colheita,
a preocupação com a falta de dinheiro, ela consumia tanta energia mental dessas pessoas que o desempenho delas despencava o equivalente a 13 pontos de QI. Pra você entender isso melhor, pensa na memória RAM de um computador ou de um celular. Se você abre um aplicativo muito pesado, o resto do celular ele vai travar. A pobreza, ela funciona como esse aplicativo pesado, rodando em segundo plano. Ela cobra um imposto cognitivo. Mas aí, obviamente, você pode se perguntar, mas pô, Jubilu, por que o cérebro age dessa forma? Por que a simples ameaça de não ter como pagar o aluguel no fim do mês consegue sequestrar a inteligência fluida das pessoas e a capacidade que elas têm de focar em algo? Então, quando a gente tem esse estresse prolongado, assim, por muito tempo, o cortisol elevado, né, ele vai acabar matando neurônio, vai acabar matando conexão. Então, neurônios que estavam conversando antes vão parar de conversar, porque eles não têm mais, né, não conseguem mais manter aquela conexão, que para isso eu preciso de ter energia, né, para fazer. E essa energia está sendo voltada muito para essa situação de luta ou fuga, que é o que acaba acontecendo no estresse crônico, tá? Então, se eu tenho regiões que são muito importantes para o aprendizado e elas estão sendo prejudicadas, com certeza, né, o aprendizado, a memória vão ser prejudicadas nessas situações de estresse crônico. Pessoas que vivem sob o estresse de não saber se vão ter como pagar o aluguel, elas não tomam decisões piores porque são menos inteligentes. Elas decidem pior porque o simples ato de sobreviver já sequestrou a capacidade do cérebro delas de focar no futuro. Então nós podemos inclusive dizer que a pobreza ela meio que encolhe o cérebro. Agora, será que ela também faz alguma coisa pro coração? Será que a rotina das nossas cidades afeta esse nosso órgão? Quando você toma um susto, o seu corpo ele ativa o que a gente chama na biologia de eixo HPA, que é basicamente o nosso sistema de alarme. Ele jorra cortisol e adrenalina no nosso sangue. O seu coração acelera para que você possa fugir. O problema é que no corpo de quem vive na periferia, esse alarme ele nunca desliga. Esse conceito ele é dado inclusive pelo neurobiólogo Robert Sapolsky no livro Why Zebras Don't Get Ulcers, ou seja, por que as zebras não têm úlceras? Ele explica que enquanto um animal na selva desliga o estresse assim que foge do predador, o ser humano pobre vive com ameaças invisíveis o tempo todo, mantendo esse alarme biológico ligado ininterruptamente. Inclusive, os cientistas foram medir a variabilidade da frequência cardíaca de trabalhadores que passavam mais de 90 minutos no transporte público todo dia. Algo absolutamente comum nas grandes cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro. A descoberta foi assustadora. O nosso corpo, ele tem um sistema chamado freio vagal, que serve basicamente para desacelerar o coração e avisar que o perigo passou. Nas pessoas que enfrentam essa rotina exaustiva, o freio vagal ele estava quebrado. O patrão ele pode até liberar às 18 horas, mas o sistema nervoso da pessoa não entende que o expediente acabou. Então, mesmo sentado ou deitado em casa, o coração dessa pessoa continuava operando em estado de alerta máximo, uma taquicardia invisível. E no Brasil os dados dão um tapaço na nossa cara. Um estudo da USP mostrou que enfermeiras brasileiras submetidas à dupla jornada de trabalho apresentam 80% a mais de cortisol no sangue do que o normal. O corpo delas está lutando uma guerra química interna todos os dias. Inclusive, o neurocientista Bruce McEwen deu um nome preciso para o resultado dessa guerra sistêmica: carga alostática. O que esse nome feio quer dizer? Carga alostática é o desgaste profundo que o corpo sofre quando os seus sistemas de alarme e proteção são ativados cronicamente pela adversidade e não conseguem mais desligar. E o McEwen, ele usa uma analogia perfeita para explicar isso. Imagine dois lutadores de sumô em cima de uma gangorra. A gangorra, ela pode até parecer equilibrada e parada, mas a madeira está sob uma pressão tão colossal que a qualquer momento ela vai estourar e quebrar. Então, o corpo da pessoa tentando manter a rotina e sobreviver às ameaças da periferia e do dia a dia urbano é essa gangorra.
A carga alostática é o peso invisível que destrói os órgãos dessa pessoa, o sistema imunológico dela e o metabolismo, dia após dia. O RH da empresa dá uma caneca e um broche, funcionário do ano, ou melhor, funcionária resiliente. Só que a biologia dessa pessoa dá uma parede arterial inflamada. É um ótimo negócio para quem não é a pessoa que está sofrendo isso. Mas obviamente que tem gente que diz, ai, tudo bem, a vida é dura pro pobre, mas aquele jovem que não desiste, que estuda de madrugada, que enfrenta tudo de frente, esse jovem, ele vence na vida e vai sair dessa estatística. Pior que não. Esse exemplo é a pior estatística de todas. Só que antes de te mostrar os números, a gente precisa entender o limite da nossa tese. Será que o esforço extremo contra barreiras injustas realmente não serve para nada? Qual é o custo metabólico real que o corpo de um jovem de periferia paga quando ele decide lutar de frente contra o sistema para tentar vencer na vida? Então existe um limite para que as pessoas consigam realizar suas atividades adequadamente de acordo com o descanso que elas tiverem. Muitas vezes, esses limites do organismo, eles não são respeitados. Esses limites de quando as pessoas realizam as suas atividades, quando elas descansam, eles, quando não respeitados, eles podem gerar o que a gente chama de estresse. Estresse, o que é? É um desgaste acumulado e repetido. É o desgaste do organismo que está sendo exigido mais do que, de fato, ele pode cumprir, ele pode realizar. E aí a gente vem falar também dessa questão da carga alostática. O que é essa carga alostática? É o quanto de desgaste eu acumulei. O que acontece quando as pessoas estão recebendo essa carga e acumulando essa carga de trabalho, de falta de lazer, de falta de descanso, repetidamente, é que elas têm um nível de cortisol permanentemente ou muito tempo elevado. Então, essa elevação do cortisol faz com que ela tenha uma série de problemas que podem estar associados a algumas questões fisiológicas. Eu vou começar a ter problemas que podem estar relacionados com a saúde metabólica, com problemas gastrointestinais, eu posso estar relacionado, ter problemas cardiovasculares. O epidemiologista Sherman James estava estudando por que homens negros da classe trabalhadora tinham tantas doenças do coração. Ele conhecia um fazendeiro chamado John Henry Martin. E o Sr. Martin, ele era um exemplo de superação. Nasceu pobre, enfrentou o racismo, trabalhou até os ossos, comprou suas terras e mandou os filhos para a faculdade. Um verdadeiro herói da meritocracia. Mas o Dr. Sherman James olhou para o prontuário médico do Sr. Martin. Para conseguir aquele sucesso, o fazendeiro desenvolveu hipertensão grave, artrite incapacitante e teve que arrancar 40% do próprio estômago por causa de úlceras severas. A força de vontade dele realmente venceu o sistema. O Dr. Sherman chamou isso de John Henryism, ou seja, o esforço extremo para vencer barreiras injustas. E quando a ciência foi medir isso em larga escala, encontrou o terror. Jovens negros e pobres que usaram extrema resiliência e esforço para ter sucesso acadêmico e chegar à faculdade foram acompanhados até os 25 anos de idade. E aí, aos 25 anos, 27% deles já tinha síndrome metabólica. Pressão alta, pré-diabetes, gordura visceral. Entre os jovens ricos que fizeram o mesmo esforço que esses negros, só 9,6% tinham algum problema. Ou seja, o triplo de chance de adoecer para os mais pobres. A meritocracia, ela não somente como ela destrói aquelas pessoas que mais acreditam nela. A gente passou a vida inteira ouvindo que a doença é um problema de escolha pessoal. Se você infarta cedo, é porque você comeu errado. Se você tem diabetes, é porque não foi para academia. Essa é a grande lavagem cerebral que a nossa sociedade fez para esconder a injustiça estrutural. Mas a biologia molecular finalmente revelou a engrenagem oculta de como a cidade e a desigualdade
afetam o coração e a expectativa de vida das pessoas. Mas como exatamente a opressão de classe e de raça consegue alterar as nossas células por dentro? Será que é possível observar o peso histórico do racismo e da pobreza impresso diretamente no nosso DNA? O que ocorre é o desgaste dos telômeros, que são as pontas de proteção do nosso DNA. O estresse social tóxico, ele encurta essas estruturas, acelerando o envelhecimento celular de populações oprimidas em um fenômeno chamado de weathering. Esse conceito ele é dado pela pesquisadora Arline Geronimus no livro Weathering: The Extraordinary Stress of Ordinary Life in an Unjust Society. Nele ela revela que a opressão de classe e raça altera o corpo não por fraqueza, mas pelo desgaste contínuo de quem luta para sobreviver. Processo que ela batizou de weathering, ou, no bom português, intemperismo. O próprio conceito de carga alostática foi a base biológica que inspirou a teoria dela. Quer ver? Faz um exercício comigo. Imagine as suas células. Dentro dela nós temos o DNA. E na ponta desse DNA, ou seja, dos cromossomos, existem proteções chamadas de telômeros. Pense nelas como aquelas capinhas de plástico na ponta do cadarço do tênis. Cada vez que a célula se divide, ou cada vez que o corpo sofre um estresse tóxico muito pesado, essa capinha ela encurta. Quando ela acaba, a célula vira um zumbi. Ela para de funcionar e começa a cuspir substâncias inflamatórias pelo corpo inteiro, causando câncer, infarto e envelhecimento precoce. Os exames laboratoriais provaram algo aterrador: o estresse crônico da pobreza, o racismo, a falta de segurança e a pressão para vencer na vida corroem os telômeros das pessoas marginalizadas muito mais rápido. Em média, a biologia de um homem pobre ou negro de 45 anos que lutou a vida inteira tem a mesma idade celular de um homem branco e rico de 55 anos. A pobreza, ela não só encurta a vida, ela pode roubar até 10 anos de juventude de dentro para fora. A resiliência que as empresas exigem das pessoas é a mesma ferramenta biológica que envelhece o DNA delas. Então, isso significa que as pessoas pobres são biologicamente inferiores ou que o esforço não serve para nada? Eu quero agora que você preste muita atenção no que eu vou te falar, porque é onde a maior parte da internet erra feio. Biologia não é destino, ela lida com probabilidades. Dizer que o estresse prejudica o corpo não é dizer que quem nasce na periferia está condenado. Existem milhares de pessoas que escapam dessa estatística através de redes de apoio familiar fortíssimas e movimentos comunitários. E o mais importante, a biologia explica o impacto no trabalhador, mas ela não explica o crime de quem está no topo. O crime organizado, os desvios de orçamento público, o desmatamento, nada disso acontece porque os políticos estão com o cortisol alto. A fisiologia entra no debate como o preço pago por quem está lá embaixo, mas o jogo real de poder lá no topo é movido a dinheiro e impunidade, e não a hormônios. Ou seja, se a gente tentar explicar tudo com biologia, a gente inocenta os verdadeiros culpados. Nós sabemos hoje que no Brasil, bairros pobres chegam a ver a mortalidade cardiovascular cair 2 vezes mais devagar do que os bairros ricos. O progresso, quando ele chega atrasado. Então, toda vez que você ver alguém chamando uma pessoa pobre de preguiçosa ou exigindo que o jovem da periferia concorra de igual para igual no vestibular contra quem dorme 8 horas por noite num quarto com ar-condicionado, lembre-se desse mecanismo que eu trouxe aqui para você. A gente não está comparando apenas contas bancárias. Nós estamos comparando sistemas nervosos que operam em frequências completamente diferentes. Cobrar civilidade e produtividade de quem a sociedade obriga a viver em um sistema moedor, em modo de sobrevivência, não é análise social, é sadismo. Se as regras do jogo não mudarem, se as cidades não oferecerem proteção e segurança, exigir resiliência será apenas uma forma sofisticada de pedir que as pessoas morram mais cedo, em silêncio e de preferência sem incomodar ninguém, por favor. E assim,
responde pra mim aqui, só nós dois. Quem de verdade tá lucrando com a exaustão diária das pessoas? Deixa sua opinião aqui embaixo. E se esse vídeo explodiu a sua forma de ver as coisas, se inscreve no canal e manda o link para aquele seu amigo que vive romantizando trabalhar até desmaiar. Quem enxerga o jogo, joga diferente. O cansaço no corpo da classe trabalhadora, a mente que não consegue focar e o coração que bate acelerado no ônibus lotado, isso não é só falta de oportunidade, isso também é biologia. E até o próximo episódio de Por que caralhos o Brasil é assim?